Você está escutando o livro Mago Supremo, em Livrocast, audiobooks em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Prólogos 4 e 5. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. A chave Pix do canal está na descrição. Prólogo 4. Era uma noite como todas as outras desde que Ellie deixou o emprego. Derek usava um de seus novos ternos e passeava pela cidade, para ver o que o mataria primeiro, o câncer ou uma cabeça louca aleatória. Quando chegava à exaustão ou simplesmente ao tédio, ele pegava um táxi e voltava para casa. Derek estava andando com passos rápidos, com muita medicação quando viu Gisua Henry. Ela estava segurando uma garrafa de bebida, escondida dentro de um saco de papel, do qual bebia em grandes goles. Gisua estava conversando e rindo alto com uma adolescente que mostrava muita pele. Ela estava segurando um baseado, dando grandes tragadas, até que eles trocaram e entraram no carro. Era um muscle car pintado sob encomenda. Não era o mesmo Camaro que Gisua usara para matar Carl, era ainda maior e mais caro. Naquele momento, Derek queria vomitar sangue. Como Ellie poderia ter esquecido aquela pequena merda? Será que o câncer realmente tinha estragado tanto o cérebro por estar disposto a deixar escapar uma ponta tão frouxa? Os pneus gritaram e o carro deu partida repentinamente, quase atropelando uma mulher que estava atravessando a rua. A garota vestida minuciosamente desceu a janela, gritando insultos à mulher que ainda estava congelada de medo. Derek quase podia ouvir aqueles idiotas rindo. Cerrando os dentes, Ellie chamou um táxi e começou a planejar seu ato final. Primeiro, Ellie começou a perseguir Gisua em todas as redes sociais, aprendendo todas as suas rotinas e hábitos. Então Derek começou a segui-lo e plantou um rastreador GPS embaixo do Camaro para saber sempre sua localização exata. Simplesmente folheando Gisua, Ellie encontrou pelo menos 50 violações do acordo de condicional. Enquanto o seguia, Derek tirou muitas fotos de Gisua abusando de álcool e drogas. Mas Derek não tinha intenção de apresentar as evidências à polícia. O que ele poderia ganhar com isso? Gisua apenas levava outro tapa no pulso e começava a ser mais cuidadoso. Derek não tinha o luxo do tempo, nem a vontade de fazer o que o chamado sistema de justiça deveria fazer. Menos de uma semana depois, ao checar a página do Gisua no Bookface, Derek ficou sabendo de uma rave na qual participaria. Derek checou seu equipamento 2 vezes e pulou em seu carro novo, um Chevrolet Impala preto de 1967. O melhor carro para caçar monstros. A rave era secreta, portanto ocorreria em algum local abandonado. Derek seguiu Gisua de perto, e assim que se afastaram das câmeras de trânsito, Ellie correu para o Camaro pelo lado, forçando Gisua a parar. Assim que Gisua desceu do carro, Derek o derrubou com uma arma de choque e rapidamente passou a verificar se o Camaro tinha mais passageiros. Parecia ser sua noite de sorte. Gisua estava dirigindo sozinho. Derek procurou nele e esmagou todos os dispositivos eletrônicos que pôde encontrar, Bitfit, smartphone e até o chaveiro de Gisua. Derek amarrou as mãos e os pés e a bola o amordaçou. Em seguida, ele destruiu seu próprio smartphone e o rastreador GPS, jogando tudo fora da estrada. Então ele mudou Gisua para o porta-malas do Impala, indo em direção a uma festa apenas para os dois. Derek dirigiu até um armazém abandonado na antiga área industrial. Ele já havia se livrado da fechadura e corrente que mantinha as grandes portas metálicas fechadas, substituindo-as pelas suas. Dentro do armazém, havia apenas 2 cadeiras, ambas presas ao chão, um balde e vários tanques de água. Derek abriu o porta-malas, descobrindo que Gisua havia recuperado os sentidos. Então ele o provocou novamente. Então ele levou Gisua a uma cadeira e começou a amarrar firmemente os braços e as pernas. Então Derek espirrou nele com um balde de água, forçando-o a recuperar o foco. Olá, Gisua. Meu nome é Derek Espósito, e você matou meu irmão. Precisamos conversar. Gisua tentou se livrar das restrições e, enquanto elogiava seus esforços, Derek bateu violentamente na virilha com um cacetete. A dor o paralisou. Eu estava. Ah, sim. A última vez que nós vimos foi durante seu julgamento de farsa. Você se lembra de mim? A respiração ofegante de Gisua se intensificou. Bom. Vamos direto aos negócios. Derek tirou 2 cronômetros digitais do carro, ajustando o primeiro para 30 minutos e o segundo para 2 horas, 44 minutos e 16 segundos. Então,
Ellie sacou uma arma e bateu 2 vezes no fígado de X. Seu grito foi abafado pela bola de vômito, mas os tiros ecoaram alto no armazém vazio. Derek ligou os 2 cronômetros simultaneamente e se aproximou, verificando o sangue. Era denso e preto, um indicador claro de um fígado esmagado. Agora, antes que a verdadeira dor aconteça, preciso que você dê uma boa olhada nos cronômetros. Eles são realmente importantes. X estava chorando e gritando. Então Derek teve que jogá-lo de novo e puxá-lo pelos cabelos para chamar sua atenção. O primeiro temporizador marca quanto tempo resta. Depois que tocar, mesmo que alguém milagrosamente entre por aquela porta e o salve, você estará morto de qualquer maneira. Você tem apenas muito tempo até que seu sistema seja inundado por toxinas não filtradas por o fígado, a tal ponto que nenhum transplante pode salvá-lo. O segundo temporizador é uma surpresa. Chegaremos a tempo. Por enquanto, sua única tarefa é permanecer acordado e saborear todos os momentos de dor, como Carl fez. O tempo passou, X continuou gritando através da bola de vômito, e logo o cronômetro tocou. X começou a soluçar ainda mais forte, às vezes parando apenas porque oprimido pela dor constantemente crescente. Derek não falava mais com Ellie, apenas andava de um lado para o outro, ocasionalmente checando o segundo temporizador. Toda vez que X desmaiava, Derek espirrava e o obrigava a ficar acordado antes de encher o balde. Quando o segundo cronômetro tocou, Derek finalmente falou novamente. Tenho más notícias e boas notícias. A má notícia é que eu menti antes. Pesquisei minuciosamente as lesões do fígado e, com esse fígado esmagado, você não tinha esperança de sobreviver só para começar. Mesmo se eu tivesse atirado em você na frente dos melhores hospitais dos Estados Unidos da América, a menos que eles tivessem um fígado compatível em mãos, você teria morrido. Eu queria lhe dar uma falsa esperança, como aconteceu com meu irmão enquanto esperava por ajuda. A boa notícia é que você sofreu tanto quanto Carl. Posso ser muitas coisas: implacável, vingativo, mentiroso, assassino, mas também sou justo. Portanto, seu sofrimento acaba agora. Derek apontou a arma para a cabeça de X e tirou 2 vezes nele. Então ela apontou para sua própria cabeça. Irmãozinho, eu vou. Espere por mim. E apertou o gatilho uma última vez. Enquanto o corpo de Derek ainda estava caindo, sua consciência se deleitava com a luz e ele se sentiu atraído pelo céu. Depois de meses de luto, uma vida inteira de miséria e dor, Derek sentiu que todos os seus traumas e ódios estavam desaparecendo. Derek nunca havia experimentado tanta felicidade. Nesta nova forma, ela não sentiu emoções negativas, estava em paz com o passado, sem medo do futuro. Derek estava desfrutando de um presente que ele achava que poderia levar infinitas possibilidades, e não havia certo ou errado, sucesso ou fracasso. Ele seria simplesmente, sem amarras. Esse sentimento intoxicante durou até que ele de repente acordou, vivo e respirando. Todas as suas emoções negativas retornaram, mergulhando de volta ao desespero. Derek amaldiçoou interiormente enquanto tentava focar os olhos. Talvez tenha sido por causa do tiro na cabeça, mas sua visão estava embaçada. Tanta coisa para o plano perfeito. Algum idiota deve ter me resgatado e de alguma forma eu sobrevivi à jornada para o hospital. Ainda estou vivo. Ainda tenho câncer. Ainda estou sozinho. Mas quando seus olhos finalmente clarearam, eles discordaram fortemente de seu raciocínio. Derek estava em algum tipo de enorme corredor de metal cercado por cadáveres. Cadáveres alienígenas para ser preciso. Todos estavam usando algum tipo de armadura corporal, que lembrava algum tipo de traje espacial de ficção científica. Onde diabos eu estou? O que diabos isso significa? Ellie gritou enquanto tentava se levantar, apenas para cair no chão. Ellie caiu de mãos primeiro e só então percebeu que também usava um traje espacial e que suas mãos, todas as 4, tinham 3 dedos cada. O quê? Foda-se. Prólogo 5. Depois de muitos gritos e surtos, Derek finalmente recuperou a compostura e começou a analisar sua situação atual. A primeira coisa que chamou sua atenção foi um enorme buraco no traje espacial ao nível do peito. Os contornos do buraco tinham marcas de queimadura por todo o corpo e havia muita geleia roxa em seu traje e nos cadáveres. Isso significava que a geleia roxa era sangue alienígena coagulado. Derek virou a cabeça para ver o local em que havia acordado, notando muito sangue e até algo que achou seguro assumir que era algum tipo de víscera salpicada. Isso não faz sentido. Ele pensou.
Todas as evidências apontam para o fato de que este corpo estava morto como Júlio César até que de alguma forma eu habitasse. E por qualquer motivo, também está completamente curado. Oh, cara, isso significa que todas as religiões estão mortas de maneira errada. Felizmente, nunca acreditei em qualquer mumbo-jumbo, caso contrário, eu ficaria muito decepcionado agora. Derek então examinou seu novo corpo. Tinha 4 braços, apenas 2 pernas, mas todos os membros eram longos e magros. As pernas eram articuladas ao contrário, como as de um gato. As mãos e os pés tinham apenas 3 dedos cada. Derek estava realmente curioso sobre suas características faciais, mas não havia superfície refletora à vista. Então, ele tentou sentir o rosto com os dedos, mas o traje veio com um capacete, o que não impediu seus sentidos. A única coisa que ele conseguiu estabelecer foi a forma do capacete e, com base nele, a nova cabeça de Derek deveria ser algo semelhante à barbatana dorsal de um tubarão. Então ele tentou falar. Teste, teste. Derek Expósito. 1, 2, 3. De alguma forma, ele conseguia, mas ainda era inglês. Isso significava que ele não herdou nem a memória muscular nem o intelecto do dono anterior do corpo. Derek tentou se levantar, mas o centro de gravidade era muito diferente do seu corpo antigo, então ele teve que desistir e continuar rastejando como um bebê. Então, ele começou a examinar os cadáveres para fazer cara ou coroa do que estava acontecendo ao seu redor. A julgar pelos processos, havia 2 facções em guerra. Um deles usava um traje espacial vermelho e o outro, que Derek vestia, era cinza. Ele não tinha ideia de qual lado estava vencendo, mas isso não faria nenhuma diferença para ele. A menos que o traje estivesse equipado com um tradutor universal, ele não podia se comunicar. Inimigos o matariam à vista, aliados provavelmente o abandonariam como lixo. Quem iria querer um idiota divagante, incapaz de andar durante uma situação de vida ou morte? Eu não estou aqui há um dia e já estou morto. Recusando-se a desistir, Derek conseguiu se levantar encostado nas paredes e começou a explorar. O corredor tinha muitas portas, mas suas escolhas eram dolorosamente limitadas, pois ele só podia passar pelas abertas. Derek não tinha ideia de como abrir as portas nem como operar os painéis de controle que encontrou ao longo do caminho. Ele tentou apertar botões aleatoriamente, mas nada aconteceu. E ela estava começando a ficar com fome. Vou morrer assim? Morrendo de fome em uma maldita nave espacial, planeta alienígena ou que diabos é isso? Eu não sei o que essa pilha inútil de carne come. Mesmo se eu tropeçar em uma montanha de comida, eu não tenho como saber o que é. E mesmo se eu soubesse, não sei como diabos remover esse capacete. Depois de caminhar por várias horas, a fome e a frustração o levaram à histeria. Derek gritou e chutou o que quer que estivesse ao seu alcance, até que a exaustão o fez adormecer. Quando ele acordou, sua mente estava clara novamente. Isso é um pesadelo. Estou sem opções, a ponto de, mesmo que eu quisesse me matar, não saberia como. Ele bateu a nuca contra a parede para manter a frustração afastada. Eu nunca pensei sobre isso, mas renascer em um ambiente de ficção científica é realmente o pior cenário. Corpo alienígena, costumes alienígenas, completa falta do senso comum da nova espécie. E para piorar as coisas, tudo aqui é de alta tecnologia. Que eu nem posso operar uma porta. Droga, todo maldito botão poderia ser etiquetado e ainda seria inútil para mim, já que eu não conheço o idioma deles. Sua fome estava aumentando e ela estava se sentindo mais fraco a cada hora. Não tendo tempo a perder, ele começou a vagar novamente, desta vez batendo e gritando a cada porta que encontrava, tentando chamar a atenção. Derek estava prestes a desmaiar novamente devido à fome e exaustão quando finalmente uma porta se abriu. O choque foi grande o suficiente para ele perder o controle e cair no chão. Do outro lado, havia aliens de traje cinza em uma formação de cunha. Todos estavam segurando algum tipo de bastão comprido de metal, pois era um rifle. Derek nem tentou se levantar, ela apenas acenou com a mão direita, esperando que fosse um sinal de paz. Capitão. Esse é Shark. O sinal de vida dele voltando a ficar online não foi uma falha no sistema, ele ainda está vivo. A partir de agora significa palavras que Derek não entende. A formação se abriu e um alienígena mais alto e volumoso se aproximou. Os soldados nunca abaixaram as armas nem perderam o foco, esperando a ordem de ataque. O que você está fazendo no chão, soldado? E como, em nome de Traque, você sobreviveu àquela emboscada?
O capitão perguntou com uma voz rouca. Caro, eu não tenho ideia do que você acabou de dizer. O que ela está divagando? Médico, alguma leitura sobre o ferimento? Um alienígena vestido de roxo caminhou para a frente enquanto examinava o corpo de Derek. Nenhum, senhor. Não há nenhum dialeto no Império. E o scanner confirma que o buraco em sua armadura é definitivamente de um jateador Corellan. Não tenho ideia de como ele sobreviveu incólume. É um milagre. É uma obrigação. O tom do capitão era sombrio. Ele pegou um cajado das mãos de um soldado e, apertando um botão, ele se tornou uma lâmina, cuja lâmina era feita de pura energia. Bem, parece que eu vou morrer de um sabre de luz. É legal, um golpe e eu vou me transformar em caspa. Sorte minha, outra morte indolor chegando. Quando o capitão mergulhou a glaiva no peito, não emitiu nenhum som ardente. O perfurou de um lado para o outro, sangrando até a morte. A lâmina não era uma arma baseada em laser, mas uma construção de luz dura, tornando-a diferente de uma lâmina comum. Escutem, soldados. Shark era um bom soldado e vamos lembrar e lamentá-lo como tal. Quando e se sairmos vivos disso? Mas essa coisa, seja o que for, é um risco que não podemos deixar correr. Não com o príncipe Recarte sob nossos cuidados e com aquelas escória rebelde de Corellan que ainda estão em geral. Melhor algum dano colateral do que um espião entre nossas fileiras. Agora feche a porta e verifique o perímetro novamente. Desta vez, a morte estava longe de ser indolor para Derek. Ele sentiu como se seu peito estivesse pegando fogo, mas o que realmente doeu não era a ferida, mas os pulmões. Derek estava lutando para respirar. Cada respiração era mais superficial e mais difícil que a anterior. O sangue começou a borbulhar de sua boca e ele sentiu como se afogando lentamente. Sua garganta continuava em contato tentando aspirar ar, mas sem sucesso. Derek levou menos de 1 minuto para morrer, mas para ele parecia durar para sempre. Mais uma vez, ele se viu tomado por uma luz ofuscante e se aproximou dela. Assim como na última vez, ele sentiu todas as suas preocupações e raiva desaparecerem, mas em vez de apreciar a sensação, ele estava simplesmente irritado. Derek nunca acreditou em nenhum deus, por isso nunca acreditou no céu ou no inferno. A humanidade sempre foi uma corrida terrível, pensou. É impossível definir alguém como realmente ruim. Na maioria das vezes, os bandidos são simplesmente pessoas que nunca tiveram a chance de ser nada além de criminosos. Depois, há pessoas, como eu, que a vida empurrou e empurrou até que quebraram. Sem mencionar psicopatas e sociopatas. Como alguém que nasceu mal pode ser enviado para o inferno simplesmente porque sua cabeça está com defeito. Por isso, sempre acreditei que havia uma vida após a morte para todos ou nenhuma vida após a morte. Supõe-se que a morte seja o nível final de espírito, bom ou ruim, rico ou ruim, o destino deve ser o mesmo. Em vez disso, recebi uma desculpa barata de reencarnação, me ferrando. Que propósito renascer poderia ter se eu guardar todas as minhas memórias? Qualquer que seja o corpo ou planeta em que eu acabe, eu ainda carrego minha bagagem. Portanto, uma vez fora da luz toda a minha dor, raiva e desprezo pela humanidade me impediria de aprender qualquer lição que eu deva aprender. Dentro desse espaço sobrenatural, ele teve a clareza de ver que seu psicólogo estava apenas meio certo. Ele só podia mudar se quisesse, mas por causa de todas as suas experiências passadas, não tinha vontade. Foi um exemplo perfeito de um paradoxo CAT 22. De repente, ele foi puxado para baixo e longe da luz. Sua visão era um borrão, mas ele ainda podia ouvir muita comoção ao seu redor. Mãos gigantes o seguravam quieto enquanto ele vomitava. Deus sabe o que, e a julgar pela brisa em suas nádegas, ele estava nu. Eu não sei o que diabos está acontecendo, ele pensou, mas aposto que estou fudido novamente. Quando Derek finalmente conseguiu ver novamente, ele descobriu que as mãos não eram gigantescas. O problema era que ele era muito pequeno. Um bebê, para ser preciso. Ela está vivo? Consegui. Consegui salvar a vida do seu filho. Uma inspeção adicional revelou que essas mãos pertenciam a alguma bruxa velha e tagarela. No momento, Derek estava dentro de uma cabana de madeira, cercada por pessoas vestidas com trapos que só podiam ser chamados de roupas se fizessem parte de uma feira de renascimento com tema de 1000 depois de Cristo. Caro, eu odeio estar sempre certo. Fim do prólogo 5. Você está escutando o livro Mago Supremo, em Livrocast, audiobooks em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens?
Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. A chave Pix do canal está na descrição.